CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos presentes, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, boa tarde também aos espíritos que aqui se encontram desde cedo e desde sempre, né? Que possamos ser protegidos pela irradiação desses espíritos, amigos, bondosos, e principalmente pelo nosso irmão querido, Mestre Jesus. Bom, vamos aos avisos. Hoje, sábado, dia 11 de fevereiro, né? Já estamos próximo do final do ano, né? Falta pouco. Às 17 horas, vamos aos avisos. O Centro Espírita Altivo Panfiro é uma casa de amor que atende a todas as nossas necessidades espirituais. Para isso, realiza de segunda a segunda cursos sobre o Pentateuco, né? As obras de Allan Kardec, tanto quanto tantas outras obras. Então, convidamos a todos aqueles que, porventura, ainda apenas nos assistem pelas redes sociais, que compareçam também para poder conhecer aqueles que, porventura, não conheçam, para conhecer a nossa casa. Ela é costumo dizer que é uma continuidade, né, do nosso lar, da nossa casa. Então, aqui, todos se sentirão sempre muito bem-vindos, muito bem amparados por todos nós. Como disse, de segunda a segunda nós temos os cursos pela manhã, à tarde e à noite, reservando apenas às sextas-feiras, que é realizado o trabalho interno. Às quartas-feiras, nós realizamos a reunião pública no horário das 15 e 19 horas. Também, na mesma quarta-feira, às 15 e às 19 horas, nós realizamos o passe de cura. Para o passe de cura, nós pedimos a gentileza àqueles que venham chegando aqui com 15 minutos de antecedência. Aos sábados, nós realizamos a reunião pública das 10 horas e das 17 horas, como está se iniciando agora. Também realizamos a obra social, que inicia às 8 horas até meio-dia, onde nós recebemos cerca de 300 a 350 famílias, com suas mães, os filhos, que recebem carinhosamente o café da manhã. As crianças por idade são encaminhadas para a evangelização, para as salas, enquanto é realizado também para as mães a palestra. E ao meio-dia, no término, é oferecido o almoço a todos e nos sentimos muito honrados com a presença de todos. Porque, na realidade, quando pessoas falam, vocês prestam a caridade. Não, a caridade, na realidade, quem está recebendo somos nós mesmos, né? Aquele que está se doando é que está também recebendo, né, as bênçãos do nosso Pai. A nossa reunião pública hoje tem como tema o Livro dos Espíritos, nas questões 825 a 832, que será feito o estudo pela nossa irmã querida, trabalhadora da casa, a Débora. Quando chegar o momento do passe, a sustentação do passe será feita pela nossa também querida irmã e trabalhadora da casa, Mônica Carvalho. A abertura será feita pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo
13, no item 12. Nós solicitamos a todos aqueles que, porventura, estejam com o celular ligado, que possa desligá-lo ou deixá-lo no sistema VibraCal, para evitar o dissabor de, na hora da palestra, ele tocar, e aí desperta a atenção daqueles que estão assistindo, como também do palestrante que está oferecendo o estudo. Então, pedimos essa gentileza que deixem desligado. A casa necessita, como toda casa espírita, está sempre necessitando de doações, principalmente doações de alimentos, né? Porque todo final de mês a nossa casa faz a distribuição de cesta básica a essas famílias menos favorecidas. Aqueles que, porventura, não puderem doar a cesta básica, traga 1 quilo de qualquer alimento não perecível, né? Não havendo a possibilidade do alimento, também pedimos que colabore com material de limpeza, né? Nós temos aqui dentro do salão inúmeras cadeiras, elas são limpas com álcool, né? Principalmente para evitar o dissabor de alguém sair com uma roupa, né, com a poeira suja, enfim. Pessoas hão de dizer, poxa, mas no verão está muito calor, ou com chuva muito forte, sair de casa. Enfim, como eu disse, a nossa casa é a continuidade do nosso lar. Então, aqui ninguém vai sentir calor, porque o ar-condicionado vai estar funcionando. E também ninguém vai se molhar, porque está coberto, amparado, não somente pela edificação, como pelo amparo da nossa espiritualidade amiga. Quero poder ofertar a todos aqueles presentes o lançamento aqui na livraria do livro de Altivo Panfiro, Focos de Luz. Tá? Então, está por um preço bem acessível, R$ 17,00, e vale muito a pena. É uma ótima leitura. Tá? Bom, nós vamos fazer a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 12, que nos diz que a vossa mão esquerda não saiba. E começa. Sedes bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tende em mãos toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, e só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo este dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar, ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças.
Assim, já nos sentindo harmonizados, compenetrados, para mais uma reunião pública. Pedimos ao Mestre Jesus que nos ampare, que ampare a Débora na hora da sua explanação, que os espíritos de luz bondosos, os dirigentes espirituais desta casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Hermo, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Ivone, Cidinha, enfim, todos esses espíritos que formam a coluna de sustentação e amparo desta casa. Pedimos, Mestre Jesus, em seu nome, mas também em nome do nosso Deus Pai, que possamos dar por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O tema é do Livro dos Espíritos, na questão 825, que eu vou fazer a leitura apenas da 825. Liberdade natural. Existem posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Responde os Espíritos. Não, porque todos vós tendes necessidades uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Então, são 17 horas. Eu passo a palavra para a nossa querida Débora. Que Deus te abençoe. Foi? Tá. Então, boa tarde a todos. Que possamos juntos, amparado por essa espiritualidade amiga que nos trouxe até aqui, que nos deu essa responsabilidade de dividir com vocês reflexões, né? Nós buscamos sempre refletir juntos. E com certeza nós vamos sair daqui melhores do que chegamos. Essa casa que nos acolhe, que ajuda rapidamente a elevar as nossas mentes pela vibração de paz, pelas vibrações dos espíritos que sustentam ela, que nos sustentam, que nos ajudam diariamente nas lutas e nos embates da vida, a nos elevarmos cada vez mais na direção de Deus. Então, o estudo hoje é sobre o capítulo 10, Lei de Liberdade. E aí o nosso amigo leu, ele vai, os espíritos vão falar sobre liberdade natural, e essa foi a primeira pergunta que eles falaram sobre esse tema, né? E eu vou só para repetir, para a gente ficar com isso de novo, e mais uma outra pergunta aqui também, e a partir daí nós vamos começar a costurar o entendimento, navegar pela doutrina espírita, que ainda se encontra tão atual, né? Trazendo para cada um de nós muitas das respostas que nós ainda buscamos. E aí ele diz assim, né, como o Carlos leu: existem posições no mundo, liberdade natural, esse é o primeiro item do capítulo 10. Aí ele diz assim: existem posições no mundo em que um homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Então vamos ficar com isso. E aí ele vai lá na 827 perguntar, aí ele diz assim: não, desculpe, não, porque todos vós, está falando para a gente, então, todos vós tendes necessidade uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Então, a gente já está percebendo aí que essa felicidade, essa liberdade relativa, né? No mundo não existe.
porque todos nós estamos unidos e precisamos uns dos outros. Então, ela passa a partir daí já a ser relativa. E aí ele pergunta lá, qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? E ele fala, a do eremita do deserto. Desde que haja 2 homens juntos, têm eles direitos a respeitar e, por conseguinte, não gozam mais da liberdade absoluta. Então, a gente já está aqui vendo que a nossa liberdade é relativa, né? Porque a nossa natureza humana é de conexão, é de estarmos juntos, é de nos auxiliarmos e caminharmos juntos na mesma direção. Aí vamos pensar para onde nós estamos caminhando, nós vamos chegar lá. E aí ele diz assim, né, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de pertencer-se a si mesmo. Olha a nuance que ele está falando aí. Eu não tenho liberdade absoluta. Mas será que isso me priva de algo? Algo que seja verdadeiramente genuíno e importante para mim? Será que isso me priva de evoluir? Aí ele vai dizer, de modo algum, pois este é um direito que lhe provém da natureza. Então agora vamos pensar. Nós estamos falando de liberdade. Os espíritos já nos falaram que liberdade só relativa, porque nós vivemos em sociedade, necessitamos uns dos outros para evoluirmos, então essa liberdade é relativa. Eu dependo daquele que sabe mais para me ajudar e também tenho a obrigação de ajudar aquele outro que sabe menos. Isso a gente está falando de forma bem, né, de forma bem simples. E aí nós vamos ver então, assim, se a gente não tem a liberdade, mas primeiro de tudo a gente tem que pensar, de que liberdade a gente está falando? O que quer dizer a liberdade? O que é liberdade? E aí eu peguei uma citação, né, de Sócrates, que ele diz assim, só para a gente começar a costurar com aqueles grandes pensadores, com pessoas que tinham o hábito de refletir, de um pensamento mais profundo, e aí ele diz assim, Sócrates fala sobre liberdade. Para o filósofo, o homem livre é aquele que consegue dominar seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio. Então, olha, parece até uma incoerência, né? Eu estou falando de liberdade e eu estou falando de alguém que consegue dominar, controlar. Porque a liberdade, na verdade, ela está... O que é a liberdade se a gente parar para pensar? E eu estava refletindo essa semana sobre isso. O que nós queremos, na verdade, é a felicidade. Essa liberdade nada mais é de uma forma de expressar o que nós queremos, na verdade, ser felizes. Então, a gente tem muito essa ideia de que quanto mais liberdade eu tenho, mais eu posso ser feliz. Falando de forma geral, né, eu tenho sempre essa ideia de aquilo que me desfavorece, interrompe, obstrui a minha felicidade, é a falta de liberdade. Às vezes a gente pensa isso mesmo, mas vamos tentar entender o que é essa liberdade, da onde vem essa liberdade, o que é essa liberdade em nós? Se nós estamos, né, como o Leon Denis fala, girando em torno da unidade, mergulhados nessa consciência, nessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então temos, né, essa liberdade que
nessa hora aí começa a ficar mais alinhada com felicidade, que na verdade a gente confunde muito isso no dia a dia. Quantas das vezes as pessoas nos falam, não consigo ser feliz porque eu não posso fazer isso, porque alguém me privou daquilo, e com isso a gente vai condicionando a nossa felicidade a essa tal liberdade. Mas porque isso tem a ver com memórias nossas, da nossa origem. Nós viemos de Deus. Experimentamos esse amor infinito. Saímos do seio do Senhor. Temos em nós gravado. Não é assim que a gente diz em germe os atributos divinos, a sensação desse infinito. E aí a gente muitas das vezes faz analogia com a liberdade, confunde palavras. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de nomear e às vezes a gente acaba confundindo um pouco os conceitos, porque mesmo a primeira pergunta e a primeira resposta dos espíritos já foram essa. E isso não desqualifica da gente ser feliz e da gente experimentar esse infinito. Porque essa liberdade aqui, no fundo, a gente está querendo isso. Experimentar o infinito. Esse amor infinito que está gravado em nós. Que está gravado nas camadas profundas da nossa consciência. Então, o que a gente quer é isso, a gente tem essa ânsia e essa liberdade nos remete a isso. Mas, na verdade, o que a gente quer mesmo é refletir essa felicidade que estamos mergulhados nessa consciência, nessa inteligência, nesse elan, nesse éter, com a nossa individualidade pequena. E a gente quer refletir isso, porque a gente só pode refletir. A única coisa que a nossa individualidade pode, né, e aí os grandes yogis falavam, o eu pequeno no eu maior, é refletir essa felicidade, esse estado. Na verdade, o que a gente consegue é refletir esse estado de felicidade que a gente confunde com essa liberdade. E quanto mais a gente consegue espelhar isso com a nossa mente, por isso que ele fala aqui, né? Logo a ideia de Sócrates é a ideia da doutrina espírita, a ideia dos espíritos. Para Sócrates, o único meio de alcançar a liberdade, ele diz, é aquele que consegue dominar seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio. E a escravidão, olha só, é marcada pelo fato do homem deixar que as paixões os controle. E aí a gente vai o quê? O que ele quer dizer com essas paixões? A nossa referência material. Nós queremos tanto expressar com a nossa pequena mente, né, os atributos divinos, mas as nossas paixões. O que são as nossas paixões? As nossas paixões são as nossas referências materiais, porque nós estamos mergulhados no corpo físico. Estamos, né, o tempo todo com os instintos, né, com os sentidos nos aprisionando nessas referências. E aí a gente tem mais dificuldade de direcionar a nossa mente para essas virtudes dos céus, que podemos dizer. Então, quando ele fala aqui, na verdade, ele está falando disso. E aí, vamos ver o que ele falou também, para depois a gente ir lá no Livro dos Espíritos de novo, e depois nós vamos em Leon Denis, que ele falou sobre felicidade. Ele diz assim, para Sócrates, o único meio de alcançar a felicidade era a virtude. Ó, já tirou das questões materiais, que muitas das vezes a gente está vinculando a liberdade a questões materiais.
E, na verdade, a gente está falando de quê? A liberdade do espírito. A liberdade do ser pensante. A liberdade que me proporciona caminhar na direção de Deus. Desse núcleo supremo. Dessa consciência infinita. Como os Espíritos falaram, dessa inteligência suprema, causa primeira de tudo. E aí ele diz assim, então o único meio de alcançar a felicidade é a virtude, e que ele identificou como um tipo de conhecimento. E qual é o conhecimento? A capacidade de descobrir o curso de ação que leva ao bem humano. Então, ele está dizendo aqui que o único conhecimento verdadeiro é o conhecimento que me leva a Deus. E aí a gente vê na tecnologia tanto conhecimento, tantos inventos, tantos objetos sendo construídos, que daqui a um tempo eles se dissolveram, porque eles são todos provisórios. Mas o conhecimento, aquele conhecimento que o Espírito imortal leva, que faz com que ele que ele caminhe na direção de Deus, esse conhecimento é, como os Espíritos falam na nossa mente, indelével, indestrutível. Então o conhecimento, então o progresso, a gente pode dizer que só existe progresso no reino psíquico espiritual. Tem progressos materiais que servem para destruir o outro, não é progresso. Progresso é aquilo que impulsiona o homem na direção de Deus. Encurta a distância, e lembrando sempre que distância é essa? A distância que me favorece expressar essa consciência infinita, espelhar a minha mente nela. É isso. A gente só precisa disso. Cada vez mais caminhar, como ele falou aqui, no progresso que faz o quê? Que proporciona o quê? Que leva ao bem humano. E aí sim eu posso dizer que há progresso, que há liberdade, porque essa liberdade favorece a mente, o espírito caminhar na direção de Deus, expandir na direção de Deus. E aí eu sempre volto a Jesus e falo, foi o que Jesus falou, eu sou um com o Pai. Não é mais o Pai que vive em mim, Ele que vive no Pai. Mais ou menos assim. Isso quer dizer o quê? Uma mente cristalina, espelhando os atributos divinos, espelhando a vontade do Pai. E quando a gente espelha a vontade do Pai, a gente se torna livre. Porque o que nos aprisiona? O que é contrário à liberdade? A escravidão. O que é contrário? A nossa ignorância. No sentido de ignorar. Porque ela me afasta desse núcleo de amor, me afasta de entrar nesse estado. Por isso ela é falsa. Ela ainda demonstra a minha imperfeição, a minha dificuldade de espelhar essa consciência divina. E aí a gente entra na escravidão. A escravidão é a ignorância. Os grandes filósofos falavam isso. Leon Denis fala isso. É o desconhecimento de si mesmo. É a maior ignorância. Por isso que Leon Denis fala, o conhecimento verdadeiro é o conhecimento de si mesmo.
o maior conhecimento que o homem deveria ter, Leon Denis fala isso, é o conhecimento de si mesmo. Porque no conhecimento de si mesmo, eu começo a compreender aquilo que é provisório daquilo que me é permanente, como espírito imortal. As minhas conquistas, o meu pensamento bem direcionado, não mais com as relações e com as referências da vida material que são transitórias, que nos aprisionam, que nos distraem. A gente tem que viver no mundo, sim. Se nós não tivéssemos, né, a vida material, não poderíamos estar aqui como espíritos. Mas a gente há de compreender qual é a nossa verdadeira necessidade como espírito. O tempo todo a gente precisa se equilibrar nessas duas asas, conhecimento, sabedoria, materializar aquilo que é importante, sempre lembrando como ele falou aqui, né? O progresso é quando a gente dirige para o bem total, para o bem de todos. O progresso não pode ser só para mim. O progresso se efetiva quando eu direciono aquilo que eu faço para o bem da coletividade, para o bem de todos. Porque todos, Jesus falou isso, se tiver uma ovelha lá perdida, eu tenho que voltar para buscar, porque isso interrompe a marcha e o progresso da humanidade. Ninguém pode ficar para trás. Todos têm direito, é liberdade natural. O crescimento, a evolução, o progresso e atingir essa felicidade que, como eles dizem, ainda não é deste mundo. Porque temos tantas diferenças, tantas divergências, tantos sofrimentos, tantas provas, tantas expiações, ainda não conseguimos experimentar essa felicidade. Mas, por outro lado, a felicidade é também do mundo interno. Precisamos construir essas duas faces da felicidade. A felicidade no planeta Terra, que nos espera, com todos os seus indivíduos, esses espíritos que estão aqui, que reencarnaram, que ainda vão encarnar e que desencarnaram. Precisamos que eles encontrem um ambiente mais harmonioso, mais propício para evoluírem. E nós também. Então, está tudo por fazer ainda, eu digo sempre isso, mas a gente tem o infinito. Mas, por outro lado, a gente precisa também usar as ferramentas que a gente já tem hoje da doutrina espírita para que a gente possa, rápido, caminhar na direção dessa felicidade infinita que a gente tanto quer. Tá? E aí, Leon Denis fala do poder do pensamento. E eu estava pensando, o que a gente precisa, então? A gente precisa, para atingir experimentar e refletir essa divindade, o divino em nós, como Jesus fazia. Ele é o nosso modelo e a gente tem que se inspirar nele, acelerar o nosso passo para que a gente possa experimentar isso. E aí muitos espíritos falam, como gostaria que vocês pudessem experimentar essa felicidade que é relativa. Não dá para dizer que é absoluta, mas experimentar essa felicidade relativa. E aí, eu lembrei muito de Leon Denis, no livro No Problema do Ser e do Destino, que ele diz assim, querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus atributos, o poder que a gente tem, a liberdade de pensar, são os atributos do espírito, a vontade. E ele diz, o homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, todas as qualidades divinas relativas estão em mim.
esperando o campo propício para serem desenvolvidas. Então, o homem consciente de si mesmo, de quem eu sou, o que eu vim fazer. Eu vim evoluir, eu vim experimentando um corpo físico, poder estar com quem sabe mais, ajudar quem sabe menos, aprender, transformar, construir a sociedade justa que eu tanto quero. E aí ele diz, e que começa em mim. Aí o homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescente suas forças na razão de seus esforços. Então a gente precisa o quê? Alavancar a força de vontade, o esforço. E a gente consegue, sim, com os espíritos que nos ajudam. Para isso a gente nasce tutelado com vários espíritos. A gente na casa espírita chega, conquista espíritos simpáticos que nos ajudam, nos orientam, nos guiam, investem em nós, direcionando os nossos pensamentos, direcionando as nossas ações, nos oferecendo trabalhos, para que a gente possa expandir essa mente que ainda é tão pequena, que ainda graça tanto na ignorância, no sentido de ignorar quem somos. Então, mas a gente precisa querer. Hoje nós estamos aqui, estamos vencendo os atrativos do mundo material e escolhendo, já optando, já se esforçando para vencer essa ignorância que ainda graça em todos nós. E aí Leon Denis fala, sabe que tudo o que de bem e de bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série de suas existências, quando o seu pensamento se puder, de acordo com a lei divina, refletir nesse lago de consciência, a nossa mente refletir o Pai. E é nisso que se verifica a palavra, a fé transporta as montanhas. Então a gente precisa, para chegar aonde a gente quer, desenvolver essa divindade em nós, de esforço. A gente precisa de amparo. Nós temos, não temos amparo? Desde antes de nascermos, temos o amparo da espiritualidade, nos guiando, colocando a gente na melhor família, de acordo com as nossas necessidades, no melhor país, na melhor cultura, na data certa de entrar e sair de acordo com as mudanças que vão ocorrer. Todos nós estamos experimentando nesse momento o que de melhor precisamos para desenvolver essas potencialidades da nossa alma. E aí ele diz aqui, e ele no segundo item, ele vai falar da escravidão. E ele diz assim, existem homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? Aí ele diz assim, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Então, aqui a gente vê de novo a nossa ignorância de achar que somos donos de alguma coisa, quando na verdade somos só usufrutuários. Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. E a gente vê, hoje eu estava vendo lá um pedaço de um programa das civilizações. Quantas ruínas, quantas cidades, civilizações inteiras debaixo, né, de escombros,
que desapareceram, porque nada é nosso. A única coisa que a gente pode é espelhar o divino em nós e contribuirmos para todo o trabalho na obra de Deus, que é infinito. O universo está se expandindo. Tanto trabalho por ser feito. E nós, à medida que vamos direcionando cada vez mais o nosso pensamento para uma única... Os espíritos dizem que nós deveríamos só pensar uma única coisa, o dia inteiro, em Deus. Quanto mais a gente se pensa nos nossos afazeres, na nossa vida, não tem espaço para a ignorância crescer dentro de nós. Pelo contrário, a nossa mente vai se expandindo na direção desse amor infinito e nós vamos realizando coisas belas. Pense no Supremo e você se tornará Supremo. E tudo que você for fazer, você será vitorioso. E aí a gente vê na casa aqui, dia e noite, os dirigentes da casa pensam em realizar um trabalho para receber as pessoas, para nos receber. Dia e noite, eles estão com as suas mentes direcionadas à espiritualidade, a Deus. E com isso, a gente consegue vencer todos os obstáculos materiais e espirituais. Porque nós vamos direcionando a nossa mente cada vez mais para o alto. Vamos expandindo, vamos tendo as ideias, vamos tendo as soluções. E eu falo sempre assim, as soluções não estão em nós. Está na mente suprema e nós estamos só refletindo. A gente tem que o tempo todo pensar nisso. Eu venho há anos pensando nisso, porque com isso faz a gente desenvolver, a gente não desenvolver o complexo de superioridade nem de inferioridade. Porque nada é nosso. Tudo vem de Deus. E tudo volta para Ele. Não são assim nas civilizações, os grandes castelos, mas as construções das almas, as construções espirituais, o progresso psicoespiritual, que é o verdadeiro progresso, esse nós levamos pelas vidas afora. Então a gente tem que estar o tempo todo pensando que a gente só está materializando aquilo que Deus quer. E que a gente não inventa nada. A gente só faz download. Porque tudo vem de Deus. E a gente às vezes fala, ai, que ideia boa que eu tive. A gente só pegou, capturou aquilo que está no éter, aquilo que vem dos espíritos superiores, que vão, quando a gente está com a mente direcionada e o pensamento direcionado a Deus, eles vão fazendo contato com as nossas pequenas mentes e nós vamos entrando nas ondas mentais desses espíritos que vão, por outro lado, também entrando nas ondas mentais dos espíritos puros, até chegar ao Senhor de tudo, que controla tudo. Então nós só vamos o quê? Replicando aquilo que já está pronto. E a gente não sabe disso no mundo espiritual, não é assim? Quantas das vezes os espíritos falam, vocês estão materializando aquilo que já está no mundo espiritual, ó, feito há muito tempo. E vocês demoram para materializar. Porque muitas das vezes a gente acha que nós é que estamos, né, com a ideia, nós é que estamos com a força. Tudo vem do Senhor da vida. E eu estava lendo esses dias, eu estou com um problema de saúde na minha família, então a minha vida ficou um pouco mais corrida, vai para lá, vem para cá, pensar isso, pensar aquilo, tem que abrir um monte de portinhas durante o dia. E aí esses dias eu me peguei lá, ai meu Deus, Senhor, me ajuda. Falei umas 2 vezes. Aí depois eu pensei assim, sempre o Senhor ajuda quando a gente trabalha para o bem, quando a gente pensa o bem, não só nosso, mas o do outro. Sempre vem a ajuda. Sempre, se você perguntar a qualquer pessoa,
da casa espírita, né, os seus dirigentes, eles vão dizer, a ajuda vem às vezes de onde a gente menos espera. Então, temos tudo para nessa vida caminharmos a passos largos para podermos expressar essa mente divina e materializarmos aquilo que é do Senhor. E foi assim que Jesus fez. Não se preocupava com nada que fosse indispensável. E nós, então, hoje que ainda temos avanço, temos a tecnologia, e tem uma pessoa que fala sempre assim, quando nós formos usar a tecnologia, a gente tem que sempre fechar os olhos e dizer assim, tecnologia a serviço de Deus. E aí a gente consegue achar o site que a gente quer, o vídeo que a gente quer, porque o tempo todo nós precisamos estar ancorados com a nossa mente, com o nosso pensamento, com esses espíritos superiores, que são eles que nos guiam, são eles que nos sustentam, são eles que nos intuem. O trabalho já está no plano espiritual há muito tempo. Aqui, como os espíritos falam, é uma pálida imitação. Mas por que será então que a gente não replica? Porque a gente não tem as camadas mentais cristalinas. Porque o que a gente pode é só espelhar, replicar com a nossa mente aquilo que já está lá. Para isso a gente precisa do estudo, que nos liberta, o estudo, o conhecimento do bem, o conhecimento de quem somos, o conhecimento das obras, o conhecimento que os espíritos nos passaram. Quantas situações nós já podemos eliminar ruins da nossa vida com o estudo? Quantas situações acontecem na nossa vida que a gente, quando pega e lembra daquele estudo que a gente fez das obras, a gente já toma uma direção diferente e já consegue administrar aquela dificuldade, mudar a resposta àquele estímulo, tomar um novo rumo. E aí, vamos lá, mais um pedacinho aqui, então. E a gente, como ele fala aqui, né? A gente está falando agora aqui, ele vai falar da escravidão, né? Que a gente acha que pode ter o controle de alguém, acha que a gente pode dominar, que ele está falando de liberdade, essa liberdade material e a liberdade também da mente. Não é assim? Quantas pessoas, né, estão até hoje, a gente vê isso na mídia, manipulando as nossas mentes, quantas relações que são de manipulação. A gente está vendo isso o tempo todo. Por quê? Porque a gente acha que tem posse de alguma coisa. Tudo vem na nossa distorção da realidade de que não somos donos de nada. Nem do nosso corpo, nem do nosso espírito, que foi criado por Deus e que é o único que tem posse e direito a decidir o que fazer de cada um de nós. Então, todos os males da humanidade, eles estão em função dessa distorção da nossa realidade, de que temos algo. Essa semana eu participo de um grupo que ele falou assim, vamos trabalhar para a gente se desidentificar disso. Vamos trabalhar essa semana, a gente ver quantas vezes a gente fala meu filho, minha casa, meu carro, porque a gente está fazendo isso, está tão impregnado de tantas vidas, a gente está com essa referência material, né? A referência de que eu tenho posse de alguma coisa, que a gente vai replicando. E a gente fica com dificuldade de ir lá na fonte,
beber na fonte do verdadeiro dono de tudo. E aí, vamos trabalhar isso. Então, nós vamos falar meu carro, meu filho, minha mãe, meu isso, meu aquilo. Porque nada é nosso, nós somos usufrutuários. Aí ele diz aqui, a desigualdade natural das aptidões não coloca algumas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, para elevá-las e não para as embrutecer ainda mais pela servidão. Então, o conhecimento, a supremacia só tem uma, que vem dos espíritos superiores, que sabem muito mais do que nós, conseguem direcionar as nossas vidas, galáxias inteiras, planetas, povoações de planetas. Eles sim têm uma supremacia sobre nós, mas é sempre para o melhor, sempre para nos ajudar e nos impulsionar para o alto. Sim, para elevá-las e não para as embrutecer ainda mais pela servidão. E aí eu estava pensando aqui na liberdade que a gente tem, né, essa liberdade da gente ir a outros planetas, ou a liberdade da gente saber a vida do outro, prever futuro. Vamos pensar nisso. Se essa liberdade que a gente quer, se a gente ainda vai ser favorável para a gente. A liberdade que ele está falando aqui é a liberdade material, mas a gente tem também a liberdade espiritual, que a gente vai angariando cada vez mais, que a gente consegue o quê? Perceber os atributos divinos. Jesus sabia a hora de falar, a hora de se colocar, como usar seus poderes, sua mediunidade. Chegava perto de cada um e sabia todas as vidas que ele quisesse. Então a liberdade aí é bem utilizada. E aí a liberdade que a gente está querendo, será que seria bom? Será? A nossa mente expandida só vai expandir na direção de Deus. Fora disso, a gente vai o quê? Perturbar, não vai? Quantas pessoas tem aí que leem, né? Que jogam, que têm a mediunidade, que usam a mediunidade, que tem um pouco mais a mente expandida, mas não sabem utilizar bem. Então, a gente tem que pensar nisso. Por que a gente não consegue essa liberdade que a gente quer relativa no planeta Terra? Porque a gente ainda não sabe fazer uso dela. E a gente só vai fazer uso dela bem quando a gente colocar tudo isso, tudo que a gente faz, a serviço do bem, do outro e de Deus. Então ele diz aqui, os homens durante longo tempo, e continuação da pergunta, da resposta, viram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e de mãos, que eles se julgaram com o direito de vender como bestas de carga. Consideravam-se de sangue mais puro e insensatos os que só veem a matéria. Não é o sangue que é o mais ou menos puro, mas o espírito. Então a gente está vendo aqui que essa liberdade, né, que a gente precisa desenvolver é a liberdade de caminhar com a nossa mente na direção de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, porque aí a gente vai poder usar o nosso pensamento, o nosso trabalho no bem, a nossa vontade na direção correta. E só assim nós vamos poder dizer que somos livres. Livres quando soubermos fazer escolhas mais apropriadas. Que bom que ainda nos é cerceado tantas coisas, porque ainda nem sabemos usar para o nosso bem, nem para o bem do nosso próximo. A liberdade que a gente quer, ela vem de Deus, ela vem com a nossa mente focada nele.
Só assim nós saberemos fazer bom uso dela. Só assim poderemos fazer grandes coisas, grandes obras, mas obras que todos aqueles que estejam ao nosso lado levem consigo. Não obras materiais, que também são importantes, mas têm um tempo de duração. E aí, com Leon Denis, nós vamos poder finalizar dizendo assim: não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livre. A mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparar-me-ei nelas, não deixarei que uma simples dúvida as empanes por um instante sequer, e, fazendo uso delas, com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades, vencerei o mal em mim, desapegar-me-ei de tudo que me acorrenta, as coisas grosseiras, para elevar voo para mundos felizes. Que possamos, inspirados nesse espírito de tamanha grandeza que ainda não conseguimos sentir, que possamos nos inspirar, elevar as nossas mentes na direção de Deus, pedindo o tempo todo que Ele nos dê a força, a coragem, a sabedoria, o discernimento para usarmos os nossos dias, as nossas horas, para chegarmos mais rápido a esse estado de felicidade, felicidade em Deus, felicidade nos nossos guias, nos nossos benfeitores, naqueles que nos aguardam, daqueles que nos sustentam, no dia a dia das nossas lutas, buscando eliminar de cada um de nós a ignorância de quem somos, filhos de Deus, em franco progresso, na direção desse amor infinito que nos trouxe a esse planeta, neste momento, para o nosso melhor aproveitamento. Que assim seja, queridos. Agradecemos a nossa querida irmã Débora pelo estudo que apresentou, que preparou com muito carinho, sobre a liberdade que Deus nos deu, com livre-arbítrio, para poder decidir e querer estar aqui, nessa casa de amor, onde aprendemos sobre a doutrina espírita, onde nos doamos e queremos cada vez mais seguir a seara de Jesus. Assim, passando para o segundo momento, que é o momento do passe, pedimos aos médios que se posicionem. Muito obrigado, querido Deus. Muito obrigado, Jesus.
pela oportunidade de estarmos nesta casa de amor, neste momento, para a realização dos passos, e que os nossos guias espirituais, mentores desta casa, possam, por intermédio dos médiuns, transmitir os fluidos e energias que todos nós viemos buscar. Assim, pedimos, querido Jesus, a sua permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. São Vicente de Paulo, no Evangelho, hoje, ele nos fala sobre a caridade. Eu destaquei o seguinte trecho: em todos os mundos, a caridade é a âncora eterna da salvação, é a mais pura emanação do Criador, é a sua própria virtude, que Ele dá à criatura. Como então se poderia desconhecer essa suprema bondade? Qual seria o coração conhecedor dessa verdade, bastante perverso para sufocar e expulsar esse sentimento tão divino? E a gente se pergunta, né, qual é esse coração? E se a gente para pensar, para olhar, a gente vê que a gente tem um pouquinho do nosso coração perverso ainda, né? A gente vai trabalhando, a gente já está trabalhando a nossa melhora, mas, vez por outra, a gente se pega olhando, e se a gente olhar bem lá no fundo, a gente vai ver que a gente precisa encontrar nesse exercício de servir sempre com prazer, né? Modificar as nossas atitudes, para que essa mudança seja verdadeira, que a gente faça esse trabalho de caridade, como o nosso colega falou no início, ele é mais para a gente mesmo. A gente precisa aprender a fazer com alegria. E quando a gente faz a caridade com alegria, a gente está se tornando melhor, né? A gente está dando o verdadeiro significado da mensagem do Cristo, a caridade nos nossos atos. Porque muitas vezes a gente usa a prática de caridade como um mecanismo de fuga. A gente quer sair da nossa casa, a gente quer passar o dia inteiro num templo religioso, seja numa casa espírita, seja numa igreja, para se livrar das nossas dificuldades nos nossos lares. E se a gente não consegue ser caridoso na nossa casa, a gente vai conseguir fazer alguma caridade lá fora? A gente usa como mecanismo de reconhecimento, para que as pessoas vejam que a gente faz caridade, que a gente leva uma comida para alguém. A gente usa como autopromoção a caridade que a gente deve estar fazendo sempre por amor ao próximo, por amor a nós mesmos. Porque a gente já está nessa luta há muito tempo. E agora nós estamos tendo a oportunidade de fazermos isso por amor. A gente pode até começar o trabalho voluntário, né? Para um passatempo. Mas quando você se entrega, você tem amor ao seu trabalho. Na obra social, aqui na casa, a gente ouve muitos evangelizadores falarem as nossas crianças. Porque elas não são crianças mais, as crianças da evangelização. Elas são crianças que recebem muito amor, muito carinho. Que a gente já entendeu que o trabalho não é nosso, o trabalho não é da casa espírita. Ele é o trabalho do Cristo. E quando a gente enxerga que esse trabalho é do Cristo, a gente começa a fazer realmente esse trabalho com muito mais amor. Porque a gente precisa pensar quais são as nossas verdadeiras intenções
desse movimento na direção do bem. Eu estou aqui por quê? Porque eu quero fugir de casa? Eu estou aqui porque eu quero ser reconhecida como uma trabalhadora voluntária que vem se doar um pouquinho para as crianças? Eu quero me autopromover? Eu estou aqui para uma interação social? Então, nós verdadeiramente precisamos saber qual é o nosso papel. Como disse aqui, Cristo é uma virtude do Cristo, é uma oportunidade que nós estamos tendo, que nós possamos usar bem essa oportunidade, que nós possamos sempre estar ligados que o trabalho é do Cristo, não é nosso. Então, que nós possamos fazer o trabalho da melhor forma possível. Muita paz. Como é bom se sentir harmonizado, como é bom se sentir muito melhor do que quando aqui chegamos. E é a Ti, Jesus, é a Ti, Pai, que nós agradecemos pelas bênçãos que nós alcançamos, pela Sua vontade. Agradecemos também a todos os guias espirituais, ao Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Hermo, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Dona Ivone, enfim, todos os espíritos que formam a coluna de sustentação desta casa. Essa casa que exala amor. Agradecidos pela presença de todos, agradecidos pela oportunidade de estarmos cada vez mais próximo da Sua seara, Jesus. Sabemos que falta muito, mas já demos o início. Estar nessa casa é um bálsamo. E assim, pedimos, Mestre Jesus, que no retorno aos nossos lares possam os Espíritos nos acompanharem, possa a Sua bênção nos acompanhar. Então, em nome dos Espíritos de luz, em nosso nome, em Seu nome, Jesus, em nome do amor de Deus Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.